Olá, sétimos anos, tudo bem? Então, vamos para a nossa aulinha de história? Pessoal, lembram que na última aula eu falei que a gente ia falar sobre a América e os seus povos? Então, agora a gente vai dar início ao capítulo 7 da nossa apostila, tá? Que fala exatamente sobre isso. Então, eu até mostrei para vocês assim, ó, cenas do próximo capítulo, a América e seus povos. Um filme chamado 1498, tá? Que é exatamente o ano que Cristóvão Colombo chega na América Central. E que mostra, né, ele em contato com os índios e tudo mais, qual foi a reação, tá? Na apostila de vocês, olha só, tem essa imagem. O que essa imagem nos diz? Aqui é a chegada de Colombo na América Central. Vocês estão vendo algum índio? Vocês realmente acham que foram assim? Lembra que a gente já estudou como que foram as grandes navegações, quais eram as condições dentro dessas embarcações? Será que esse pessoal chegava assim todo inteiro, convicto, feliz, assim? Ou será que eles chegavam passando mal, chegavam abatidos, tá? Então pensem, olhem bem essa ilustração do início da apostila e pensem como que era essa chegada. E quando eles chegavam, não tinha ninguém? Será que nenhum povo nativo, os chamados índios, não apareciam por curiosidade, para ver o que estava acontecendo? E esse nome índios, quem será que deu? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. A designação pré-colombianos é utilizada para denominar os povos que viviam no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Por isso que eles são pré-colombianos, pré-chegada de Colombo. Os povos que habitaram as terras americanas eram muito diferentes entre si, tanto em relação à cultura quanto em relação ao grau de desenvolvimento tecnológico. Assim, haviam grupos que viviam de forma isolada e outros eram nômades. E também havia complexos impérios agrícolas com grandes cidades. Para os europeus, no entanto, tais povos eram um grupo homogêneo, cuja negação em se transformar em súditos dos monarcas europeus serviu de pretexto para ocorrer a dizimação e destruição cultural desses grupos. Então, pessoal, esse trecho que a prof acabou de ler da apostila de vocês, então o que ele fala? Que esses povos pré-colombianos são chamados assim porque eles são povos pré a chegada de Colombo. Lembram que eu já expliquei para vocês que a história ela é eurocêntrica, é tudo visto de acordo com a visão da Europa? Então, olhem o que acontece. A apostila nos diz que eram diversos povos. Alguns eram mais evoluídos, digamos assim, tinham impérios bem organizados, grandes estruturas, e outros nem tanto, tá? Mas, como eles não se sujeitavam a ser súditos da coroa espanhola ou portuguesa, eles colocaram tudo no mesmo pacote e chamaram de índios. Sabem por que índios? Porque os navegantes, tá? Principalmente o Colombo e depois o Américo Vespúcio, que vai dar nome ao nosso continente, o continente americano, em homenagem a esse homem, o Américo Vespúcio. Eles acreditavam que eles chegam às Índias, por isso chamaram todos os nativos de índios, tá? Uma coisinha que a prof queria mostrar para vocês, amanhã na nossa aulinha do Zoom, ou no caso hoje, nós vamos praticar esse quiz aqui que tem umas questões bem legais, tá? E o Américo Vespúcio? Por que nós chamamos de povos pré-colombianos, né? E por que o Américo Vespúcio, apesar de dar nome ao continente, não é tão conhecido assim? E por que o nome do continente América não é continente Colombo, já que foi o Colombo que descobriu? Na verdade, assim, o Cristóvão Colombo, ele vai fazer essa viagem em 1498, né? Vai acreditar ter chego em um novo mundo, vai chegar essa notícia na Espanha. Lembram qual que era a ideia do Colombo? Que ele ia sair de um lado e ia dar toda a volta no globo, porque eles já acreditavam que a Terra era redonda, era esférica, né? Para chegar até a África, ao invés de contornar o continente africano, lembram disso? Ele vai se desentender depois das primeiras viagens com a coroa e depois ele não vai mais navegar, tá? Ele vai terminar, inclusive, muito pobre, tá bom? Tem até um historiador, na verdade ele é um jornalista, mas ele tem um canal no YouTube, chama Buenas Ideias, e ele conta bem legal a história do Colombo, se tiverem curiosidade. E o Américo Vespúcio, só em 1504, vai realmente falar: Colombo tinha razão. Isso aqui não é um arquipélago, não é um conjunto de ilhas. Isso aqui é um novo continente, tá?
Então, olhem lá. Colombo sai daqui de Portugal, vamos deixar maior, espero que dê para vocês enxergar bem, tá? Ele sai daqui, ó, Península Ibérica, lembra? Portugal e Espanha é só isso aqui, tá, gente? Só esse pedacinho aqui. Então, Colombo sai em 1498, ó, e faz essa viagenzinha aqui, ó. Ele chega até a América Central, tá? Depois, nós temos algumas viagens. O Bartolomeu Dias e o Vasco da Gama, lembra? Que contornam todinho o continente africano, vão lá para Calicut, na Índia, depois para a China e depois para o Japão, que é o que a gente acabou de estudar. Mas temos também aqui, ó, o Pedro Álvares Cabral, que chega aqui no Brasil, fica só alguns meses, algumas semaninhas e bora para a Índia também, tá? Porque esse era o destino principal dele. E temos daí o Américo Vespúcio, que vai ficar um pouquinho mais na América, vai conhecer outros lugares, tá? E vai dizer que isso daqui é realmente um continente, tá? E outro bem importante é o Fernão Magalhães, tá? Que é a primeira viagem de circunnavegação do continente americano. Só para vocês entenderem assim como que foram essas viagens, tá bom? A apostila nos traz também o seguinte, olha só. De forma geral, pode-se dizer que os espanhóis dominaram a maior parte da América Central, um grande espaço na América do Sul e as regiões da América do Norte. Os portugueses conquistaram uma grande extensão territorial na América do Sul e os ingleses se concentraram na América do Norte, em algumas ilhas do Caribe. Grande parte desses lugares, contudo, já eram habitados e alguns formavam grandes impérios quando os europeus chegaram. Para entender como se deu o encontro de culturas tão diferentes, vamos estudar um pouco da vida de alguns povos que viveram na América, antes da chegada dos europeus, começando pelos astecas, maias e incas, habitantes das regiões que foram ocupadas pelos espanhóis. Então, assim, gente, lembra quando a prof falou da história da África? Que é um território muito grande, tem vários tipos de povos, vários tipos de línguas e de culturas, e que não é tudo igual, não é em todo o continente africano que tudo aconteceu igual e ao mesmo tempo. No continente americano também, tá? Então, olhem quantas etnias a gente tem, quantos grupos diferentes, tá bom? Mais aqui pra cima, Canadá ali, quase indo pro Alasca, nós temos os esquimós, tá? Depois nós temos aqui, ó, os Cris, os Sius, tá bom? Os Apaches lá na América do Norte. Nós, infelizmente, não entra no nosso cronograma de estudos índios norte-americanos. Professora, por que tem índio aqui no Brasil e nos Estados Unidos praticamente já não tem? Porque eles foram dizimados, mortos, tá? Existiam vários tipos de índios na América do Norte, assim como no restante da América, mas tem alguns bem interessantes, extremamente violentos, e índios que usavam roupas, porque lá é bem mais frio, tá bom? O que nós vamos estudar são esses daqui, ó, os astecas, que pegam um pouquinho dos Estados Unidos, mas principalmente o México, tá? América Central. Vocês vão ver que quem originou os astecas são os povos mexicas, tá? E, na verdade, essa partezinha ali do Texas, dos Estados Unidos, pertencia primeiramente ao México, tá? Mas para a América Central, aqui perto, praticamente a Guatemala inteira, nós temos os maias e descendo aqui, nós temos os incas, tá bom? Que pega aquela região da Cordilheira dos Andes. Como que eles se organizavam, tá? Então, olhem só, de todos esses povos, infelizmente, o que está no nosso cronograma para a gente estudar, quando eu falo nosso cronograma, estou dizendo na educação brasileira, o que é para a gente estudar, né? São só esses três aqui, que são os primordiais da América, tá? Mas mesmo assim são civilizações maravilhosas, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Continuando então, pessoal, vamos começar com os astecas, tá? Que pegam ali um pedacinho dos Estados Unidos e principalmente o México. Então, eles são da América do Norte e da América Central. A principal cidade desse grande império, sim, era um grande império, com o que as pessoas chamam errado de pirâmides de pedra, sabe que tem aquelas relíquias? Quando a pirâmide ela é escalonada, ela tem escadinhas, o nome correto é zigurates, tá?
A cidade mais famosa deles, a capital deles, era Tenochtitlan, perdão, que era uma cidade extremamente desenvolvida, tá bom? Quem originou esse império é o povo mexica. Então essa cidade surgiu mais ou menos em 1325. A maioria desses povos era ágrafo. Lembra que a prof já explicou o que é ágrafo? Eles não têm uma escrita muito coordenada, então eles não têm a história registrada. Então a gente imagina, né, de acordo com os estudos arqueológicos, que essa cidade tenha surgido, tenha tido seu apogeu em 1325. Eles têm uma origem mítica também, assim como nós também temos a nossa, que é Adão e Eva. A deles, segundo eles, que só deu certo na quinta tentativa de Deus e que o povo deles teria se originado a partir do sangue de Deus, tá? Junto com os ossos das gerações passadas que não deram certo, tá bom? Os astecas, tá? Eles se organizaram em um terreno pantanoso, à margem de um rio, tá bom? Que é o rio Texcoco. Esse não é à toa que o estado se chama Texas, tá? E a bandeira do México também, vocês vão dar uma olhadinha lá, ela tem toda essa origem, tem toda essa ideologia asteca, tanto na serpente, no cacto, são todos símbolos que têm a ver com a origem mítica dos astecas, tá? E como é que se formou esse grande império? Eles dominavam outros povos, tá? Então imagina assim, várias tribos, vários povos diferentes. De repente, os astecas se tornam um pouco mais fortes e vão dominando, subjugando outras tribos. Quem tiver interesse em se tornar parte do Império Azteca, maravilha, paga impostos. Sim, eles já cobravam impostos, que eram pagos com peles, adornos, metais, tá? Alimentos, milho principalmente, que é um alimento básico de todos os milho, feijão, de todos esses povos ameríndios, tá bom? Tudo bem. Então, se você quisesse ser um súdito azteca, pagar seus impostos, ótimo. Se você não quisesse, você poderia virar um escravizado e futuramente ser usado para sacrifício. Sim, sacrifício humano, gente. Uma coisa bem legal dos nossos índios é que a grande maioria deles praticavam o sacrifício humano. Professor, isso é bem legal? Entre aspas, é sim, porque mostra como a cultura é diferente e o porquê que cada um deles praticava esse sacrifício. E mais pra frente vocês vão ver que algumas pessoas até se voluntariavam por conta desses sacrifícios, tá? Quando os europeus chegaram aqui e viram isso, eles ficaram apavorados, achando esse pessoal extremamente brutal, bárbaro, entende? Porque era uma cultura muito diferente, né? Eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, tá? Principalmente eles eram também animalistas. Lembra que eu comentei isso com vocês quando a gente falou do continente africano? Que eles acreditavam nas forças da natureza, o espírito da chuva, o espírito da pedra, o espírito do rio, tá? E o deus principal desses povos, tanto dos astecas, dos maias e dos incas, era o deus Sol. Eles cultuavam muito o Sol. Aqui eu trouxe algumas pinturas para vocês que aparecem na apostila, tá? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de dar uma olhadinha lá, espero que sim. Então aqui mostra a cidade, tá? A Grande Tenochtitlan. Olhem só, ela tinha 3 pontes principais em cima desse lago, então eram cidades enormes, tá bom? E eles praticavam várias atividades, tinham arquitetos, comerciantes, então era bem desenvolvido. Quando você imaginou os índios que se encontram com os espanhóis e com os portugueses, era isso que vocês pensavam, tá bom? Então tem isso aqui. E depois também tem esse daqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver porque a imagem está um pouquinho pequena, eu não consegui ampliar. Mas vocês conseguem ver aqui alguns índios, alguns deuses, muito da cultura mexicana, indígena, pintada no mural do palácio. E daí você vai ver quem pintou esses quadros na sua apostila, você vai ver que é o Diego Rivera. Vocês sabem quem que é o Diego Rivera? Não? E essa mocinha aqui, vocês sabem quem que é? Diego Rivera foi o marido da Frida Kahlo. Ele é um grande artista mexicano, tá? Conhecido principalmente por pintar murais. E ele pinta principalmente a origem do seu povo. Então, apesar dele ser rico, né, ter uma boa vida,
ele pintava principalmente essa origem mais simples, mais voltada para a terra, de índios, de agricultores, e ele pinta muito os astecas, tá? Que dão origem ao povo mexicano, certo? Tanto é que esses mexicas, esses povos mexicas, né, que vão dar origem ao Império Azteca, é que vão dar nome depois ao país e às pessoas, mexicanos, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma citação do Leandro Carnal. Vocês sabem quem que é o Leandro Carnal? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver muita coisa dele, tá? Ele é um filósofo, historiador, doutor, especialista, e uma das especialidades dele é principalmente História da América, para quem não sabe, tá bom? E olha só o que ele diz sobre o Império Azteca. É difícil saber o número exato de pessoas que moravam lá, pois há especialistas que falam em 200 mil e outros em até 1 milhão de habitantes. Então era enorme esse império. Em todo caso, tratava-se de uma região superpovoada e muito urbanizada para a época, e causou espanto enorme nos soldados do conquistador espanhol Cortés, quando em novembro de 1519 viram a cidade pela primeira vez. Tenochtitlan era uma cidade lacustre, tá? Que foi construída em cima, vivia à margem de lago, um terreno pantanoso, como eu já falei. Cortada por dezenas de canais que serviam como vias de transportes por longos aquedutos que traziam água potável das montanhas. Então era extremamente organizado, extremamente construído, arquitetado essas cidades, tá? E eram muito grandes. Então imagine o deslumbre desses europeus quando eles chegam, imaginando, é claro que eles já tinham visto algum índio lá com arco e flecha, andando seminus e tal, mas quando eles chegam nesse tipo de império, imagine o choque de culturas que não foi. Bom? Agora vamos falar um pouquinho mais da sociedade azteca, mas vamos falar isso na nossa aulinha do Zoom, tá bom? Então na nossa aula do Zoom a gente continua e tira algumas dúvidas. Depois a gente vai ver os maias e os incas, tá? Mas só uma colherzinha para vocês ficarem com gostinho. Olhem que lindo essas ruínas. A gente sonha tanto em conhecer algumas coisas, eu gostaria muito de conhecer esses lugares. Olhem esses zigurates. Lembra que a prof falou? Não é pirâmide, porque elas não são retas, elas são escalonadas. Então se chamam zigurates. Olhem isso daqui, olhem essas ruínas. E ela está embaixo da terra, nem chegou a ser escavado tudo, tá bom? Então olha aqui o trabalhinho dos nossos índios, tá? Eu espero, para a aula não ficar tão longa, eu vou parar por aqui. Espero vocês amanhã na nossa aula do Zoom. Um beijão e até mais!